pequenas metas e constância. Esse podcast hoje vai para minha amiga Lu, que me falou sobre esse tema de pequenas metas e eu achei bem interessante porque eu sou a favor das pequenas metas. Então, vamos começar falando das pequenas metas e depois a gente fala um pouquinho de constância. Por que pequenas metas? Porque hoje as pessoas elas têm manias de fazer metas muito longas, muito distante. Então elas muitas vezes não conseguem alcançar essas metas distantes e aí elas ficam frustradas e voltam para a estaca zero e não continuam e não voltam para as metas. Então, qual que é o meu conselho, né? A gente fazer metas semanais. Então, vou dar um exemplo bem besta de pessoas que não conseguem parar de comer doce. E aí elas falam, eu vou ficar 3 meses sem comer doce, 2 meses sem comer doce. E aí, obviamente, muitas delas não conseguem, ficam frustradas e aí voltam a comer mais doce do que comiam. Se você está muito viciado no doce, você pode pensar, eu vou ficar 5 dias da semana sem comer doce. Se você é uma pessoa que já come doce todos os dias, e se você fala, eu vou ficar 5 dias sem comer doce, você já está no lucro comendo doce 2 vezes por semana. Então, entende que são metas que são mais fáceis de alcançar do que as metas mais longas, de eu vou ficar 5 meses sem doce, eu vou ficar 6 meses sem doce. Então, as metas longas, elas são metas mais frustrantes, porque elas são mais difíceis de alcançar. E, caso você não consiga ficar 5 dias sem doce e ficar 3, tá tudo bem. Também não precisa se chicotear se você não conseguir cumprir essa meta. Então, como que a gente faz as metas, né? Pra dar uma clareada aí na cabeça de vocês. Primeiro tem que ser algo alcançável, que você consiga fazer em pouco tempo, porque não adianta a gente também colocar meta de pouco tempo, que ela depende de mais tempo. Aí, com certeza, você não vai conseguir cumprir. Então, a meta, ela tem que... Você vai falar uma meta mensal? Então, beleza, em um mês eu consigo cumprir isso, em uma semana não. Então, tem que ter já essa noção do tempo que você vai fazer essa meta. O que é mais importante e o que merece mais a sua atenção no momento? Eu dei o exemplo do doce. Pode ser que você fale, eu estou no momento vivendo numa ansiedade profunda e eu não vou conseguir parar de comer doce durante a semana. Ok, então vamos para outra meta. Existe a meta do trabalho, que você tem que se planejar para fazer essa meta. Então, o que é interessante, o que mais está pegando no momento que você precisa fazer as suas metas? Se você fracassar ou se você conseguir, são 2 aprendizados diferentes, mas são 2 aprendizados. Então, fracassou? Por que fracassou? O que fez você fracassar? Porque da próxima você vai mais forte. Então, fracassei porque eu tive evento todos os dias da semana e eu não consegui, eu comi o doce todos os dias da semana. Tá bom. Então, quando você, da próxima vez que você começar e tiver evento, você vai falar, olha, da outra vez eu fracassei aqui, mas agora eu vou ter a força de vontade, eu não vou comer esse doce nesses eventos. Então, tá tudo certo. Conseguiu? Comemora. Porque tudo, eu falo que tudo a gente tem que comemorar. Tudo. Faça um planejamento. Então, assim, comece. Tem gente que todo domingo abre lá sua planilha, seu caderno e faz um planejamento da semana. Então, faz um planejamento de trabalho da semana. O que eu vou fazer nesta semana? E aí você coloca lá o seu planejamento. Isso vai te ajudar muito também. Toda semana fazer um planejamento. Porque às vezes você está fazendo um planejamento mensal que você esqueceu que naquela semana tem sei lá o que você não vai conseguir cumprir. Então, é legal todo domingo fazer esse planejamento da semana. E tira o foco do que deu errado, porque se você ficar pensando no que você fracassou, você vai desanimar. E aí você nem meta longa, nem meta curta, enfim, você não vai fazer nada. Então, o importante é ter as metas, mas comemorando mesmo o que não deu certo, pensar em arrumar. Outra coisa também é o sonhar alto. A gente aqui está falando de pequenas metas, mas também tem as metas para você sonhar alto e também conquistar a longo prazo. Então, por exemplo, eu quero ter uma casa. Isso você não vai conseguir em uma semana, em um mês, 2 meses.
você precisa se planejar para ter o dinheiro, para ver qual a casa você quer, enfim, todo um planejamento. Então, o sonhar alto também faz parte, mas lembre-se que o sonhar alto existe uma meta mais longa. Mas se a gente não coloca como meta, fica só no sonho e a gente nunca realiza. Então, quando você coloca uma meta, ela pode demorar 2 anos, melhor do que nunca realizar. Então, coloque isso também no papel. Faça metas realistas, porque as metas também realistas ajudam. Porque se você também falar, eu quero ter uma mansão em Miami. Aí, gente, dependendo do que você tá hoje, vai demorar muito tempo. Então, coloque uma meta que você consiga realizar em algum momento da sua vida. Vai acompanhando o progresso da meta. Então, fez ali a meta da semana, na quarta-feira você já fala, olha, segunda e terça eu consegui cumprir direitinho. Não consegui, então o que eu tenho que fazer para dar uma adiantada nessas metas? Então, é também legal acompanhando o processo, né? Por isso que é bom fazer uma planilha e tudo mais. E caso você for do mundo corporativo e você esteja liderando um time, né? E precisa que o time todo cumpra a meta, então é legal isso ficar sempre claro. Todos os dias de manhã uma reunião de 10 minutos, um call de 10 minutos para alinhar as metas da semana, para perguntar como tá, se tem alguma coisa dificultando para bater essas metas da semana. Então é muito bom também esse alinhamento diário, quando você tem uma equipe para cumprir a meta com você, para você ver que estágio que está as coisas para essas metas serem cumpridas. Então, quando a gente estabelece meta pequena, fica mais fácil de corrigir do que uma meta longa. Então, eu falo que eu não gosto daquela pergunta, o que você vai fazer daqui a 5 anos? Sei lá. Não sei nem se eu vou estar aqui amanhã, como que eu vou planejar daqui a 5 anos. É muita coisa 5 anos. Então, faça metas pequenas. Porque os danos são menores, né? Mentais. Porque se você não consegue cumprir, você consegue corrigir aqui para arrumar ali. Senão a frustração vai sendo cada vez maior e você vai desanimando cada vez mais. E a cada pequena meta concluída, a gente se motiva e dá uma autoconfiança. Então, a gente consegue ir mais pra frente. Então, essas são as dicas das metas. E agora, falando um pouquinho de constância, a constância, eu falo que ela tá unida com a meta, porque você só cumpre a meta se você for constante. Então, se você promete ficar 3 dias sem doce e no primeiro dia você já falha, você já não está sendo constante. Então, como que é para você diminuir o doce? Você tem que todo dia dar um não para o doce. Então, a constância em tudo na vida é constância. Principalmente no nosso mundo empreendedor. Quem tem a sua empresa, se não for constante, se for imediatista, o imediatismo, ele é completamente o oposto da constância. Porque quando você quer a coisa rápida, você não é constante. Você faz 1 mês e você já acha que você tem que ter resultado. Eu tô aqui fazendo esse podcast, eu já tô com esse podcast, acho que vai fazer 2 meses que eu tô com o podcast. Tô longe de estar entre os rankings dos mais escutados, mais seguidos, os mais vistos. Mas imagina se eu parar depois de 2 meses. Que constância que eu tenho? Nenhuma. Então, a constância é que nem a Fabi fala, a Fabi do Café com Joia, ela fala, o básico bem feito todos os dias. Porque se você faz o básico bem feito todos os dias, você é constante. Então, eu malho todos os dias. Todos os dias eu consigo dar o meu melhor? Tem dia que não, mas todo dia eu vou lá e malho. O básico eu faço. E aí, quando eu tô bem, eu faço além do básico. Mas o básico eu faço. Então, isso é em tudo na vida, em tudo. Então, não pode ser imediatista. Os resultados demoram mesmo. Então, tudo pra gente ter resultado demora muito. Demora muito. Tem coisa, gente, que as pessoas acham que é muito rápido e não é, e não tem essa rapidez no processo. O processo é longo para todo mundo. E acreditar nele é muito importante, porque quando a gente acredita no processo, a gente vai tendo clareza para o que a gente quer e muitas vezes a gente tem que mudar essa rota. A gente calcula aí um processo e tá vendo que aqui não tá funcionando, então eu vou dar uma ajustada ali para aquilo funcionar um pouquinho mais.
Então, muitas coisas já mudaram desde que eu comecei o Projeto Vem. Eu já coloquei muitas coisas. O podcast está dentro dele, coisa que eu não esperava estar dentro dele. Palestras, fazer dentro de empresa. Muitas coisas foram alinhadas e ajustadas. Então, não é nada engessado. Quando você faz uma coisa engessada, você é mais difícil também ter a constância. Então, você vai alinhando aqui, alinhando ali. E a rotina, ela é super importante para você ter a constância. Então, para tudo você tem que ter uma rotina. Qual que é a sua? A minha, eu gosto muito de acordar antes do sol nascer. É todo dia que eu consigo? Não, não é. Mas quando eu consigo, meu dia é outro. Mas quando também eu não consigo, tá tudo bem. Mas todo dia que eu acordo, eu já tenho a minha rotina. Eu acordo, eu faço minha oração, eu vou treinar, eu tomo meu café, eu começo a trabalhar. E aí, essa é a minha rotina. Agora, imagina se eu não tivesse horário de treino, eu não tivesse horário para tomar café, eu não tivesse horário para almoçar. Vira uma bagunça. Então, cada um tem a sua rotina. E a rotina é importante para o processo concluir. E a rotina demora, né? O processo demora até virar hábito. A gente tem que ter o hábito, fazer todos os dias para virar um hábito. E que nem diz a Luana Carolina, o bom você se torna. Então, eu não sou bom em fazer isso. Faça todo dia que você vai se tornar bom. Eu não sou bom em falar em vídeo. Faça vídeo todos os dias. Você vai ficando cada vez melhor. Então, esse é o segredo de pequenas metas e constâncias que estão muito ligados. Espero ter ajudado muito vocês nesse podcast. E quem não me segue, me siga lá no Spotify e no YouTube. Beijo!